Shalom, shalom. Estamos aqui mais na leitura bíblica diária, onde nossa leitura para hoje é Lucas, capítulo 9, 10, 11 e 12. O livro de Lucas, ele é um livro fascinante. Por ter sido escrito por um homem grego, a Grécia é fonte da filosofia, é fonte da ciência, é fonte dos conhecimentos. Então a cultura grega é uma cultura muito rica em pensamento. Então Lucas, por ser um médico grego, ele leva os seus leitores a pensar. Ele selecionou passagens da vida de Jesus que nos fazem pensar, nos fazem refletir e meditar. Jesus, ele teve uma vida riquíssima, onde se fosse escrever todos os detalhes sobre a vida dele, não caberia livros na terra. Portanto, cada escritor, Mateus, Marcos, Lucas e João, deu ênfase a uma faceta de Jesus. Em Mateus, Jesus é o Messias. Em Marcos, Jesus é o servo. Em João, Jesus é Deus, o Filho de Deus. E em Lucas, Jesus é um homem como eu e você. E como um homem, ele se apresenta como um mestre, como um professor, como um homem sábio. E nessa sabedoria ele fala palavras que abrem a mente do ouvinte, quebra argumentos e constrói pensamentos. Nós temos neurônios que fazem ligações entre eles, chamados sinapses. E se nós não sabermos pensar, refletir, meditar, nós não vamos exercer esse lado do cérebro. No devocional de hoje, Lucas capítulo 11, versículo 42, está escrito: que aflição os espera, fariseus. Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Não pode ler o livro de Lucas muito rápido. Você tem que, com o Espírito Santo ali, mergulhar dentro do texto, do contexto, e procurar entender qual a intenção do escritor e qual a intenção do Espírito Santo ao usar o escritor. Porque o autor principal da Bíblia é Deus, ele usa homens, instrumentos humanos. Então, aqui, nessa passagem, Jesus questiona os fariseus. Os fariseus, eles eram os religiosos mais fiéis às Sagradas Escrituras. Eles eram as pessoas mais separadas daquela época, junto com os essênios. Eles eram os que mais buscavam seguir a lei, junto com os doutores da lei, junto com os escribas. Eles formavam uma classe sacerdotal que tinha uma grande profundidade em estudar os textos. Mas a interpretação do texto da Bíblia estava sendo feita de maneira religiosa. E aí Jesus levanta o questionamento sobre o dízimo. Aqui, Jesus não está condenando ou criticando o dízimo, mas Jesus está mostrando as prioridades do reino, os princípios. O que é mais importante para o reino de Deus é o amor, é a justiça, é a priorizar o reino de Deus em amor ao próximo. Ler a Bíblia, orar, frequentar a igreja, dar o dízimo, todas as atividades religiosas, elas são corretas, desde que colocado no seu devido lugar do equilíbrio e do saudável. Nunca podemos negligenciar o amor e a justiça. A justiça no sentido de viver uma vida de justiça social, onde todos possamos ser abençoados e não só um grupo específico de pessoas. Através do livro de Lucas, reflita, medite, abra sua mente, deixe o Espírito Santo falar com você, escute a sua voz e obedeça a palavra de Deus. Shalom, shalom.